seu já tá. Show. Deixa o pessoal começar a entrar. Já está ao vivo. A técnica altamente sofisticada de posicionamento de câmera. Pois é, se vocês vissem como é que a gente posicionou as câmeras aqui, vocês iam dar risada. A gente atrasou um pouco, mas a gente tem uma boa justificativa. A gente estava comendo coxinha na padaria. Tem que falar que é a coxinha de Sorocaba, que é a melhor coxinha do Brasil. A gente veio aqui em Sorocaba para o evento do Livres, vai ser o lançamento do Livres Sorocaba hoje mais tarde. Aí eu aproveitei, estava eu e o Roberto aqui, a gente fazer uma live sobre segurança pública, que é um assunto que é tão... na verdade é uma pauta comum no Brasil todo. O Rio está mais em evidência, mas a Bahia também tem esse problema, o Brasil inteiro tem esse problema, então acho que é importante a gente discutir, desfazer alguns mitos, propor soluções, e aí a gente resolveu fazer essa live. Vamos dar só mais uns minutinhos para as pessoas entrarem? Vamos. Eu acho que no Rio deve estar chovendo. Espero uma grande audiência, mas eu não avisei ninguém assim em cima da hora. Vamos ver. O pessoal está entrando, já avisei. Bom dia, Mara. Muita gente entrando no Rio. Bom, vamos começando então, devagarzinho, as pessoas vão entrando. Bom, estava conversando com o Roberto, a gente se acostumou no Brasil a ouvir muitos mitos sobre segurança pública. E assim, interessante que a primeira vez que eu ouvi alguns mitos sendo desfeitos foi numa palestra do Roberto Mota, há uns 2 anos lá em Salvador. E eu acho importante a gente falar isso, porque as pessoas passam a vida inteira ouvindo aquilo e acabam tomando aquilo como verdade absoluta. Então, assim, o primeiro mito que eu acho importante desfazer, Celeste, cadeia. Cadeia não resolve, cadeia não ressocializa ninguém, a função da cadeia é ressocializar o preso. Como é isso? Então, eu acho que, pensando nisso, tem até um mito que vem antes disso, que na verdade, gera esses outros mitos todos, né? Que é o mito do criminoso vítima. É difícil você ter uma discussão sobre segurança pública no Brasil sem que esse mito surja de várias formas. Né? Então, desde que a gente é pequenininho, na escola, em todos os ambientes onde a gente frequenta, inculcam na gente essa ideia de que o criminoso é uma pobre vítima. Criminoso é uma pessoa que não teve oportunidade. Criminoso, uma pessoa excluída da sociedade. A culpa não é dele, a culpa é da sociedade. Né? Você tira a culpa do indivíduo, culpa todo mundo, ou seja, quando a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém. Né? Não é de ninguém, ou é da pobreza. Né? Isso é um absurdo muito grande, porque a gente precisa entender que crime é uma escolha. O cara, antes de cometer o crime, ele tem sempre a opção de não cometer o crime. Ninguém é obrigado a esfaquear ninguém é obrigado a dar tiro em ninguém é obrigado a estuprar ninguém. Então tem uma quantidade enorme de crimes que são cometidos no Brasil, que não tem absolutamente nada a ver com pobreza. E chega a ser uma injustiça com as pessoas pobres que não cometem crimes. Quando você fala que é natural que o pobre cometa crime, é aquela pessoa que dá duro, que trabalha, que é pobre, mas que não comete crime nenhum. Exatamente, não tem lógica nenhuma. Do ponto de vista, né, você... sabe que, por exemplo, se você pensar no Brasil em 1980 e no Brasil de hoje, qual é o país que é mais rico? Né? O Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje é muito mais rico do que era em 1980. No entanto, em 1980 o Brasil teve 12 mil homicídios. No ano passado, o Brasil teve 60 mil homicídios. Como é que o país fica mais rico e a criminalidade aumenta? O próprio Nordeste, né? Você sabe que no Nordeste, nos últimos anos, teve um aumento de renda média, e o Nordeste era uma região do Brasil relativamente pacífica, né? 30, 40 anos atrás. E a criminalidade hoje no Nordeste, em algumas capitais, está maior do que zonas de guerra, né? Sobre esse assunto de associar criminalidade com pobreza, eu gosto de um argumento do Bené Barbosa. Ele fala que se a pessoa quer delinquir, ela vai delinquir. Se ela for rica, ela vai usar os métodos que ela tem para isso. Ela vai desviar dinheiro de empresa, ela vai fazer conluio com político, ela vai ser corrupta. O pobre, ele não tem... É mais fácil ele pegar uma arma e assaltar. Mas não é porque o pobre é desonesto, é porque é
É uma questão de caráter mesmo, é uma questão de escolha pessoal. Ele escolheu delinquir, então ele escolheu a arma que estava mais próxima dele, mais fácil para ele, mais acessível. Então esse argumento de que a pobreza que é a causa do crime não seria... Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo ainda maior, porque as pessoas pobres, as pessoas humildes no Brasil, elas são as maiores vítimas da criminalidade. Se você pegasse as 60 mil pessoas que são assassinadas todos os anos no Brasil, garanto para você que 80% a 90% delas são pessoas de origem humilde. Né? Tem uma moça que trabalha lá em casa, que ela, na segunda-feira, ela pega um ônibus, né, bem cedo, e uma segunda-feira dessas, ela estava às 4h30 da manhã, no subúrbio, pegando o ônibus para ir lá para casa trabalhar. Às 4h30 da manhã, com várias pessoas na fila, passou um grupo de bandidos em moto, armados, roubaram todo mundo que estava na fila de um ônibus de subúrbio às 4h30 da manhã e espancaram todo mundo. Ela foi espancada, deslocaram o braço dela, ela tem... Então, esse é o retrato do Brasil. Então, para voltar àquela pergunta que você me fez, né? Então, desse mito do criminoso vítima, se nasceram vários outros mitos, né? O famoso mito da cadeia não resolve. Cadeia é um dos métodos mais humanos de tratamento de criminosos. Você lembra como era antes da gente ter uma justiça institucionalizada em um sistema penitenciário? Era o ouro dente por dente, né? Na época do Código de Hammurabi. Então o cara roubou, você tinha que roubar dele. Se ele machucou alguém, você machucava ele. Então, quando se criou um sistema de justiça organizado, né? Primeiro você tinha aquelas punições da época da Inquisição, de queimava o cara, torturava. Então a punição mais humana que você tem com um criminoso é tirá-lo da sociedade. Por que ele sai da sociedade? Porque ele é um elemento nocivo. Então, ele precisa receber uma punição para afastá-lo da sociedade, para que ele pare de causar dano, e para que ele... Dar exemplo também. O exemplo e a retribuição pelo mal que ele provocou. Isso é uma coisa moral e humana. E resolve, porque não se conhece caso de um preso dentro de uma cadeia que tenha cometido um crime enquanto está dentro da cadeia, né? Exceção feita a alguns chefões do crime aqui no Brasil que tem, por razões que depois a gente fala, acesso para controlar os negócios dele. Mas o bandido que te assalta no sinal, enquanto ele está na cadeia, ele não vai te assaltar no sinal. Ele não vai estuprar ninguém, ele não vai matar ninguém. Um outro mito que eu queria desfazer é: menor de idade não sabe o que está fazendo, então ele não pode ser preso. Pois é, um dos maiores absurdos que existem hoje no Brasil e que é desconhecido da maior parte da população é o tal do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, só para explicar de uma forma bem simples e direta, porque as pessoas que debatem esse assunto nunca explicam de uma forma simples e direta, o que acontece é o seguinte: quando uma pessoa com menos de 18 anos comete um crime, imagina um crime pior que você possa imaginar. Imagina um crime horrível, né? Primeiro, esse criminoso não pode nem ser chamado de criminoso. Você não pode chamar de criminoso, é menor infrator. O cara estuprou, matou, torturou, mas ele não é o criminoso, ele é o menor infrator. Você não pode dizer que o que ele fez é crime. As notícias saem, adolescente é preso... Adolescente, não, o menor infrator. O que ele cometeu não é crime, é infração, tá? Ele não é preso, ele é apreendido. O ECA é uma cornucópia de eufemismos, né? E aí, o que acontece com ele? Ele é preso, vamos lá, um cenário otimista. Tem um policial militar, viu o crime, prendeu o menor, o criminoso com menos de 18 anos, e aí esse criminoso é levado, em determinado momento, na frente de um juiz. Qual é a medida mais séria, mais grave que esse juiz pode tomar em relação ao criminoso com menos de 18 anos? Determinar a internação do menor. Tá? E o detalhe, quando o juiz diz interne-se esse menor, o juiz não diz por quanto tempo. Ele não pode, pela legislação, ele diz simplesmente interne-se. Aí o menor vai para uma instituição, né, que não é cadeia, e dali a 45 dias, ou no máximo 3 meses, as assistentes sociais encarregadas desse lugar fazem uma reavaliação do menor. E com base nessa reavaliação, um outro juiz, que não foi o que condenou, resolve se o menor sai ou não da cadeia. Nessa reavaliação, não se leva em consideração o crime que o menor cometeu. Só se leva em consideração o comportamento dele na instituição. E como todo promotor de justiça sabe, os criminosos mais perigosos na rua são os mais dóceis dentro de uma instituição. Qual é o resultado disso, Priscila? No Rio de Janeiro hoje, o tempo médio
de internação de um criminoso com menos de 18 anos que cometeu um homicídio é de 8 meses. 8 meses. Então, o sujeito matou alguém e uma pessoa com 16, com 17, com 15, que esfaqueia alguém, para citar o caso do médico Jaime Gold, que foi assassinado na Lagoa, ele estava andando de bicicleta, passaram 2 menores, um deu uma facada do lado dele, o médico caiu no chão, o menor subiu em cima dele e abriu a barriga dele de alto a baixo. Matar alguém com faca é de uma frieza, de uma crueldade, porque você matar com um tiro é cruel, mas é mais fácil, você atirou, acabou. Pra você chegar perto da pessoa, esfaquear, você precisa ter muito sangue frio, né? Precisa ser uma pessoa muito do mal para fazer isso. Esse menor foi solto e já foi preso de novo envolvido em outro crime. Ele é preso, ele é internado, fica um tempinho dentro da instituição e sai de volta. Isso é uma insanidade, isso é uma barbaridade completa, isso não faz sentido nenhum. Bom dia, Gabriel Mendes. Bom dia, Priscila e Roberto. Há algum motivo para um tema tão caro à população em geral como a segurança pública ainda ser pouco debatido pelos liberais? Medo. Medo da polêmica, medo de desafiar o politicamente correto, porque você, num país onde você não pode prender um menor, você só pode ser apreendido. Outro dia eu fui repreendido por um oficial da Polícia Militar. Vocês acreditam nisso? Porque eu falei que o menor foi preso. Não, o menor não é preso, é apreendido. Então, qual é a prioridade? A prioridade é o politicamente correto. Existe, Priscila, não sei se você sabe, né, um ecossistema enorme hoje no Brasil de ONGs que vivem de defender esse politicamente correto, que vivem de advogar pelo lado do bandido, que recebem dinheiro de fora, especialmente da fundação do Jorge Soros, né, a Open Society. E a última dessas ONGs foi uma que foi criada no Rio de Janeiro há pouco tempo, eu não vou dizer o nome dela, mas é fácil vocês descobrirem, que foi criada única e exclusivamente para receber por WhatsApp vídeos de violência policial. Então quem mora no Rio de Janeiro deve ter visto ontem, a Rede Globo repetiu 200 milhões de vezes, um vídeo de um PM agredindo uma moradora. Um PM com fuzil, obviamente, devia estar numa operação, enfim. Esse vídeo deve ter sido recebido por essa ONG, né? Essa ONG que foi criada só para receber vídeos de violência policial. Agora o detalhe, o dono dessa ONG é um sujeito que foi condenado, já cumpriu pena por homicídio, por ter assassinado uma mulher grávida, que tinha sido engravidada por um amigo dele. Então esse é o tipo de gente que está liderando o debate sobre segurança pública no Brasil hoje. É complicado. Eduardo Gomes pergunta, Roberto, você é a favor da pena de morte? Não sou a favor da pena de morte, porque os sistemas jurídicos, criminais, policiais são sujeitos à falha, e eles falham. Então, eu sou a favor da prisão perpétua. Acho que tem pessoas que cometem atos tão vis, tão imorais, que merecem ficar o resto da vida numa cela, sozinhos, apodrecendo lá. Não tem dúvida nenhuma, né? O caso que me vem à mente agora foi, na semana passada, um sujeito que estuprou e matou uma menina de 9 anos, né? De 6 anos em São Paulo, e foi flagrado por uma câmera de segurança. Depois ele foi desovar o cadáver da menina, botou o cadáver da menina num carrinho de bebê e saiu empurrando. Quer dizer, para mim esse cara acabou, não tem reabilitação. Eu não aceito viver numa sociedade onde um cara desse tem uma segunda chance. Ele tem que ficar o resto da vida na cadeia. Mas os processos criminais estão sujeitos a erro. E quando você executa alguém, você não tem como reparar um erro. Só por isso. Eu acho que pena de morte é você dar muito poder ao Estado decidir quem vive e quem morre. E o Estado não faz nenhuma escolha certa, né? O Estado é falho. Ainda mais o Estado brasileiro. Ainda mais o Estado brasileiro. Então, acho que pena de morte é meio perigoso para mim por esse ângulo, de você conceder ao Estado o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Eu acho que só por isso eu não sou a favor. Exatamente. Um outro mito, voltando aqui, Roberto. Desarmamento. Armas matam. Isso aí eu tenho que agradecer ao Benê Barbosa. Não sei se o Benê Barbosa está vendo esse live. E o Benê Barbosa me ajudou a colocar a última peça do quebra-cabeça que faltava na minha cabeça, né? Porque eu cresci aqui, como todo mundo, né? Aprendendo que arma é uma coisa ruim, que arma mata, que a gente não pode ter arma e ninguém pode ter arma. Até que o dia que eu fui morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos todo mundo tem arma, é uma coisa normal, é parte da cultura, né? E eu fiquei aquilo na minha cabeça, mas como é que funciona isso? E as pessoas não se matam na rua. E as pessoas não se matam. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos
eu não só nunca tive nenhum incidente de segurança, como eu nunca conheci, nos 5 anos que eu morei nos Estados Unidos, um americano que tivesse sido vítima de crime. Né? Aqui no Brasil, todo mundo que eu conheço já foi assaltado. Sim. Nos Estados Unidos, ninguém nem pensava em crime, e eu voltei para o Brasil pensando nisso. Né? E sempre tive uma dúvida sobre esse assunto. E o Benê Barbosa me ajudou a esclarecer, né? E depois ficou claro, depois que você pensa sobre o assunto e deixa o preconceito de lado, uma lei que proíbe o uso de armas, ela só vale para o cidadão que obedece às leis. Para o criminoso que vai cometer um crime, é irrelevante que haja uma lei que proíbe o uso de armas. Né? Eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana, num lugar que fica, Priscila, 600 metros de um morro, né? O Morro do Pavãozinho. Há 3 semanas atrás, teve uma semana que teve tiroteio todo dia, de fuzil, pesado, todo dia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse pessoal do morro ainda não soube que existe o Estatuto do Desarmamento. Alguém tem que avisar. Tem, que o João Willis tinha aqui lá, Maria do Rosário, ou o Freixo, que é grande defensor, né, dos criminosos e crítico da polícia, tinha que subir o morro para avisar eles. Não pode mais usar fuzil, gente. Gabriel pergunta, Roberto, por que o modelo de presídios rurais, onde o preso deve produzir o próprio sustento, raramente é citado por aqui no Brasil? Você conhece esse modelo? Eu acho que a discussão não chegou ainda aí, Gabriel. A gente ainda está num estágio tão... A gente está discutindo ainda se prende ou não prende, né? E aí depois... A minha opinião em relação a presídios é o seguinte, presídios podem ser criados e mantidos em vários modelos, né? Mas a minha preocupação principal ainda não é que o preso trabalhe ou que ele pague por seu sustento, que é outro mito muito importante, né? Porque botar o cara lá preso custa muito. O Thomas Sowell já fez um estudo que mostrou, por exemplo, na Inglaterra, o custo anual de todas as prisões da Inglaterra é 3 bilhões de libras. Tá? Anote esse número, 3 bilhões de libras. O custo do crime, total do crime na Inglaterra, que vamos combinar um lugar que não tem crime, é de 60 bilhões de libras. Ou seja, 20 vezes maior do que o custo das prisões. Então, vamos usar esse número como um guia, porque no Brasil a situação é muito pior. Então, o criminoso solto custa 20 vezes mais do que preso. Se o preso pode trabalhar e produzir o seu próprio sustento, ótimo. Mesmo que ele não trabalhe, gente, é melhor ele numa cela de prisão e a gente pagando por ele, do que a gente viver com medo. A gente tem que gastar dinheiro com câmera de segurança, a gente tem que gastar dinheiro com a segurança do condomínio, a gente vive apavorado. Vamos botar essa turma toda na cadeia. Eu acho que uma das medidas de emergência que o Brasil tem que ter, a gente vai falar isso mais no final, né? A gente tem que triplicar as vagas no presídio. Tem umas ONGs que fazem campanha contra o encarceramento em massa, né? Como se o Brasil prendesse muito. Eu acho que tem que ter encarceramento de massa. Inclusive, esse mesmo. É o mito, né? O Brasil prende muito. O Brasil hoje tem 600 mil presos. Neste número, se contam os que estão em regime semiaberto, regime aberto e até prisão domiciliar. Quer dizer, a Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, tá nesse número. Se você pegar 600 mil e dividir pela população brasileira, que é de 200 milhões de habitantes, faz a conta aí, pessoal, para ver quanto é que vai dar. Dá 0,36%. 0,36% é encarceramento em massa? É uma loucura isso. E se você pensar que no Brasil tem 60 mil homicídios por ano, e desses 60 mil, apenas 8% são solucionados, quer dizer, você tem mais ou menos mais uns 55 mil bandidos que matam todo ano e estão andando aí pelas ruas. Como é que isso é encarceramento em massa, né? Isso é uma fraude tão monstruosa, ter gente por aí que fala isso, que me deixa com raiva. Então, caminhos para... Você começou a falar aí de caminhos para resolver isso. O que você enxerga aí no horizonte próximo que dá para fazer agora, que seja executível agora? Medidas de emergência. Eu acho que a gente tem que ter A gente gastou tanto dinheiro com Olimpíadas, com Copa do Mundo, a gente gasta dinheiro com tanta porcaria nesse país, né, para trocar todas as tomadas do Brasil. Olha a fortuna que a gente gastou. É uma insanidade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que triplicar as vagas para presos no Brasil. Pegar os presídios, multiplicar por 3 o tamanho deles. Tem muita gente que tem que ser presa. Gente que comete crimes da rua, de assalto, de homicídio, e gente que comete os crimes lá de cima, de fraude, de corrupção, essa galera toda da Lava Jato, todo mundo tem que ir pra cadeia. O Lula, né, que até hoje a gente espera... O Lula. Vamos criar uma vaga pro Lula, pessoal.
Poxa, eu acho que não é justo isso. Todo mundo tem uma vaga e o Lula não tem. Então, primeira coisa, aumentar a capacidade do nosso sistema presidiário. Isso é um investimento, isso não é custo, pessoal. Para de pensar nisso. Eu vou sustentar o vagabundo lá na cela. Não, você está sustentando a sua segurança, a sua qualidade de vida. Então, a primeira medida é essa. Segunda medida... Só uma coisa. Você fala de sustentar o preço. Mas o auxílio reclusão, você é a favor? Auxílio reclusão me deixa louco. As pessoas não sabem disso, né? Mas se o bandido for preso e, né, na hora que ele for preso, ele tiver sido contribuinte do INSS por um ano, no mínimo, ele passa a receber quase R$1.000 enquanto ele está preso. Quer dizer, que país é esse onde o sujeito comete um crime e passa a receber um auxílio durante o tempo que ele está preso? Aí as pessoas dizem, mas Roberto, é justo a família dele passar fome? Cara, é justo as pessoas assumirem a responsabilidade e as consequências dos seus atos. Quer dizer, o cara comete um crime, aí a família, enquanto ele está lá dentro, a família dele recebe R$1.000 por mês. Imagina, alguém vai dar um tiro em você, você morre. Aí essa pessoa, por acaso, é presa. Enquanto ela está presa, ela passa a receber R$1.000 por mês. De onde vem esse dinheiro? Dos impostos. Das pessoas. Então a família da vítima está ajudando a sustentar a família do assassino. É uma obscenidade isso. Total. Com certeza. Total. Sim, você começou, eu te interrompi, você estava falando das... Não, então, das soluções. Então, solução de emergência, aumentar as vagas nos presídios e fazer 3 modificações pontuais que são urgentes. A primeira é acabar com o regime semiaberto, já tem um projeto no Congresso até patrocinado pelo pessoal do MBL, né? Regime semiaberto, para quem não sabe, é o seguinte, pena de prisão no Brasil é tudo mentirinha, né? Funciona assim, pega a pena, divide por 6, é o que o cara vai cumprir. Então, o sujeito matou, é condenado por homicídio a 12 anos de prisão, divide por 6 dá 2, é o que ele vai ficar lá dentro. Ele fica 2 anos na cadeia, depois ele passa para o regime semiaberto. O regime semiaberto é o seguinte, ele fica durante o dia na rua fazendo o que ele quiser e dorme na prisão, né? Fica sem supervisão nenhuma. Os defensores desse regime vão dizer que não, que ele é monitorado, que não tem nada a verdade, o cara fica na rua e frequentemente fica na rua cometendo outros crimes, né? Muito legal, o cara de noite tem um lugar para dormir e durante o dia ele fica na rua cometendo crimes. Então, primeiro, acabar com o regime semiaberto, uma obscenidade. A segunda, e para acabar com o regime semiaberto, precisa mexer no Código Penal, né? Que precisa passar pelo Congresso. A outra, basta uma canetada do Conselho Nacional de Justiça, que é a famigerada audiência de custódia. É outra coisa que o brasileiro não sabe, né? Todo preso hoje no Brasil, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, o sujeito é preso em flagrante cometendo um crime, né? Botando arma na sua cabeça e assaltando no sinal. A polícia vai lá, prende ele, em 24 horas ele tem que ser levado para o juiz, para uma audiência de custódia, cujo único objetivo é verificar o bem-estar do preso. Não se fala do crime, nem se fala da vítima. Não é lindo? Agora, o mais bonito ainda, no Rio de Janeiro hoje, 60% dos presos em flagrante estão sendo soltos pelos juízes na audiência de custódia, tá? 2 semanas atrás teve um caso de um preso no Ceará, foi preso portando um fuzil e foi liberado pelo juiz na audiência de custódia. Teve um caso em Santa Catarina também de uma juíza que liberou um traficante que estava envolvido num tiroteio na qual ficou ferida uma pessoa e a juíza liberou na audiência de custódia dizendo que esse rapaz não oferecia perigo para a sociedade, que tratava-se de uma simples briga entre facções. Eu tenho o recorte do Jornal do Ceará e a ata da audiência de custódia de Santa Catarina, quem quiser depois me pede que eu mando. Então, a terceira medida é o ECA. Tá? Esse ECA tem que sumir. Então, são essas, aumentar as vagas nas prisões e mexer nessas 3 coisas, regime semiaberto, audiência de custódia no ECA, a gente vai respirar. Vai ficar louca. A esquerda já está louca. Paz e amor, João Willis. Paz e amor, Freixo. Tá louca, eles ficam loucos, porque a esquerda vive dos mitos, das mentiras, do ódio social. Então, em vez de admitir que o crime acontece por uma pura e simples decisão do criminoso, ninguém sabe quais são as razões do crime, né? O que leva um cara a dar um tiro no outro, a dar uma facada, a estuprar, a sequestrar? Não sei, cada crime tem o seu... Agora, se alguém for homofóbico, for racista... Isso a esquerda gosta, isso a esquerda gosta. Se saiu fora do politicamente correto, a esquerda acredita na cadeia. Aí né? tem que empreender. É isso aí. O Márcio, ele deu uma sugestão interessante. Por que não transforma
esses estádios que foram construídos para a Copa, esses elefantes brancos em grandes presídios. O que você Pois acha? eu acho que tem, Márcio, a primeira guerra nossa, a primeira atitude que todo cidadão brasileiro tem que tomar para ajudar a gente a sair da crise de segurança pública é combater em todos os lugares onde você tiver essa ideia do criminoso vítima. Né? E tem uma coisa, Priscila, que você falou, que a gente acabou não tocando, que é a tal da ressocialização, que é outra loucura. Ressocialização é igual à apreensão do menor. Ressocialização é besteira. Nenhum criminoso comete um crime se ele já não estiver no meio da sociedade. Se você estiver numa ilha deserta, sem mais ninguém, é impossível você cometer crime. Então, ressocialização é asneira. O que a gente tem que falar é de reabilitação. Tá? Mesmo nos países mais desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, as taxas de reincidência criminal são de 60% a 70%. A verdade é que uma vez que a pessoa entra para o mundo do crime, é muito difícil sair. Tá? E se ela sai, não é por uma ajuda do Estado, é por uma decisão própria de não cometer mais crimes, que passa por um processo de arrependimento e passa por um processo de aceitar a punição que a sociedade lhe dá. Então, eu cometi um crime, fiz besteira, me arrependo, vou cumprir a minha pena e agora vou me reabilitar. Isso é reabilitação. Ressocialização é uma loucura que o pessoal de esquerda inventou, que não tem base nenhuma. E aí, ó, aprendam. Na hora que você falar isso que eu falei, eles vão dizer, ah, não, mas na Suécia, ou não, na Holanda, é sempre assim, né? Na Suécia tem um lugar onde fecharam as cadeias, tem uns fetiches do pessoal de esquerda aí. Podem anotar isso aí que eles vão dizer. Um argumento do pessoal de esquerda que eu acho bem interessante é que os menores de idade, se eles forem presos, eles vão aprender crimes piores com os criminosos mais velhos. Só que a gente está falando, quando a gente falou, né, no passado, até teve uma discussão no Congresso de reduzir a maioridade penal, já era para crimes hediondos, já era para estupro, para assassinato, para latrocínio. Ou seja, esse cara já sabe cometer esses crimes hediondos, ele não precisa mais aprender, ele já está no topo lá da escala do crime, né? Então eu acho que esse argumento não... Não, é um argumento infantil pelo seguinte, se você conhece a realidade do Brasil, a realidade do Rio de Janeiro, por que os criminosos com menos de 18 anos têm esse tratamento leniente, eles viram mão de obra preferencial do tráfico. É o que acontece hoje. Como assim vão aprender na cadeia? Eles já estão aprendendo hoje, junto com os traficantes. E outro problema, Priscila, é que esse mesmo raciocínio você pode estender para os maiores. Não prende ninguém, porque qualquer pessoa que você prender vai para a cadeia, vai conviver com presos e vai aprender coisas novas. Gente, cadeia é um lugar ruim. Cadeia não é um lugar bom. E agora, tem um segredo. Tem uma maneira maravilhosa de você nunca ir para a cadeia. É fácil. Não cometa crime. Entendeu? É assim que as sociedades civilizadas se tornam civilizadas. Por isso que os esquerdistas que defendem essa visão louca que tornou o Brasil um lugar de guerra civil, onde é que eles vão passar as férias? Onde é que a Manuela Dávila foi passar as férias? Em Nova York, gente, em Orlando, em Miami, onde não tem crime. Pois é, então tá bom, Roberto, vamos encerrar aqui. Agradeço a sua Eu que agradeço, disponibilidade. E é isso. Valeu, é isso, galera. Obrigado, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.